Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguinte, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água, ou de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tem muita gente aqui que trabalhou até sexta-feira. Quem trabalhou até sexta-feira? Que levanta a mão. Trabalhou até sábado. É natural, meus irmãos, que quando o final de semana vai chegando, lá pela quinta-feira, nosso corpo esteja desgastado, sim ou não? Sim. E é natural, perceba isso. O corpo vai se desgastando ao ponto de começar a pedir socorro. O que é socorro? Descanso. E é por isso que pelo menos em um dia da semana você precisa descansar. Porque não tem corpo que aguenta, não tem estrutura óssea que aguenta ficar envolvido 24 horas, 7 dias por semana com o trabalho. A gente precisa descansar. Só que existem dias, e esse dia é indiferente de ser um final de semana, devido ao fato da demanda, você já ter trabalhado a semana toda e está desgastado porque trabalhou a semana toda. Existem dias, esse dia pode ser uma segunda-feira, pode ser uma terça-feira. Existem dias que exigem mais de nós, senhor. Existem dias que você chega em casa tão desgastado, tão exaurido, tão cansado. Esse dia é peculiar. Você chega tão cansado que você às vezes até deixa passar a janta batida. Corre, procura um banho, e alguns se esticam no sofá e por ali ficam. Às vezes é acordado pela esposa, vai dormir na cama, porque cansou, chegou tão cansado, tão exaurido, que passou batido até o jantar. Tem deles que nem no banho vai, já chega, deita na cama, ou deita no sofá, ou procura uma rede, aonde escora, dorme. Por quê? Aquele dia exigiu tanto de você, que você ficou tão cansado, que você não conseguiu viver um dia como os outros dias, que é o comum. Chegar em casa, tomar um banho. Não é tão gostoso você chegar em casa, tomar um banho, esperar a janta e às vezes pegar um filme com a esposa, ter um momento de lazer com os seus filhos. Esse dia é um dia típico, porque você não tem tempo para nada, você só quer descansar. Esse dia é um dia terrível para todos nós. Quem já passou por isso, levante a mão. Só quer descansar. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso, está introduzindo a mensagem assim? Porque é exatamente nesse contexto de trabalho, de muita serviço, e de cansaço, que nós encontramos Jesus aqui no capítulo 4 e no versículo 35 a seguir do Evangelho de Marcos. Aquele dia foi um dia atípico, diga-se de passagem, também para Jesus, porque Jesus estava tão cansado naquele dia, que ao observar o texto, você vai perceber que Jesus não subiu no barco com as próprias pernas. O texto diz, no versículo 36, o levaram consigo, assim como estava no barco. O texto grego aponta
devido ao cansaço, desgaste, não só físico, mas emocional também. Jesus já vinha cumprindo uma agenda extensa de compromissos pelos desertos da Galileia e da Judéia, pregando a palavra de Deus, curando enfermos, libertando oprimidos do diabo. Mas eu preciso dizer-lhes que o maior compromisso de Jesus sempre foi com o ensino da palavra, com a pregação da palavra. A exemplo do próprio capítulo 4, que é onde está inserido o texto em apreço. Somente no capítulo 4, e é por isso que eu digo que esse dia aqui foi um dia diferente para Jesus, de muito cansaço. Somente neste dia Jesus pregou 4 mensagens distintas no mesmo dia. E por que é que eu vou dizer isso? Porque existe um estudo, e foi comprovado cientificamente, o pastor Alessandro sabe muito bem disso, de que 1 hora de mensagem pregada equivalem a 8 horas de serviço braçal. E só nesse dia aqui Jesus pregou 4 mensagens, 4 sermões diferentes. O primeiro sermão, ele pregou com o tema parábola do semeador, e vai do versículo 1, do capítulo 4, até o versículo 20, do mesmo capítulo. Ele continua pregando, e o segundo sermão do dia, Jesus prega com o tema parábola da candeia, que vai do versículo 21 ao versículo 25. A terceira mensagem do dia vai do versículo 26 ao 29, e Jesus prega essa mensagem com o tema parábola da semente. E para encerrar a série de ministrações do dia, Jesus prega com o tema parábola do grão de mostarda, que vai do versículo 30, do capítulo 4 de Marcos, ao versículo 34. Imagine você como é que não está o corpo físico e a mente de Jesus. O cansaço físico e o cansaço mental de Jesus era algo tão gigantesco que Jesus não conseguiu subir no barco, mesmo tendo dado a ordem para os discípulos que eles precisavam avançar, que eles precisavam passar para o outro lado. Jesus dá ordem aos discípulos, e qual é a ordem? Vocês precisam passar para outra margem. Essa é a ordem. Deus está tão cansado, ele precisa ser pego no colo, segundo o texto grego, e colocado no barco. Levaram Jesus para a polpa do barco, e ali o texto diz que ele dormiu. Só que antes de entrar no barco, Jesus dá a ordem. Qual é a ordem? Passemos para outra margem. Só que é um contexto que está inserido aqui, diante dessa ordem direta dada por Jesus. Tem alguém aí? Diga amém. Amém. Qual é o contexto? Parte A do versículo 5. E naquele dia, sendo já tarde. Tarde aqui, ou já tarde aqui no grego, é ópsios, que aponta para horário vespertino ou crepuscular. Que horário é esse, pastor? Esse horário corresponde ao horário de 6 horas até o anoitecer. É o horário também conhecido na Bíblia como o horário da viração do dia. Lembra que Deus descia no Éden todos os dias para se comunicar, para se relacionar com Adão? Era nesse horário, o horário da viração do dia. Só que esse texto aqui, essa expressão, sendo já tarde, aponta para um empecilho, para uma barreira gigantesca, para um obstáculo muito grande que alguém possa estar olhando e está dizendo, mas é impossível. Por quê? Porque já tarde aqui fala de final do expediente. Não tem mais o que fazer. O sol já foi embora, a noite chegou, não tem como navegar no escuro, não tem como produzir no escuro. Afinal de contas, não era só Jesus que estava debilitado, não era só Jesus que estava exaurido. Os discípulos os acompanharam durante toda a trajetória de Jesus. Ele está sendo acompanhado pelos discípulos. Portanto, não é só Jesus que está desgastado fisicamente, os discípulos também estão desgastados fisicamente. Todos estão cansados. Alguém está procurando um lugar para se escorar, para descansar, para repousar, para recarregar as baterias. Mas a ordem de Jesus para eles foi essa: vocês precisam avançar, vocês precisam passar para o outro lado. Mas eu quero conjecturar com você que talvez alguém tenha se oposto a esta ordem de Jesus e se levantado naquele momento e tenha dito para Jesus: mas Senhor, não é só tu que está cansado, nós também estamos cansados. Todos nós estamos debilitados devido à demanda que nós temos acompanhando o Senhor. E afinal de contas, já é final de expediente. Não tem como
espirituais, além daquilo que está um palmo acima do nosso nariz. Nós precisamos ter a mentalidade e começarmos a enxergar através dos olhos da fé, porque quando nós olhamos com a fé, nós vemos os horizontes que Deus preparou para nós depois do momento de crise que nós estamos enfrentando. Ninguém entendeu isso aqui, mas eu vou tentar melhorar. Nós precisamos exercitar a nossa fé, e ao olharmos para as lutas e para as crises existenciais da nossa vida, quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vemos muito mais do que crise. Nós vemos que depois da crise, depois do deserto, depois da cova de leão, depois da fornalha de fogo ardente, Deus tem um horizonte, Deus tem um oásis, Deus tem algo preparado para nos abençoar. Então, irmãos, nós precisamos parar de ver só obstáculo, nós precisamos parar de ver só empecilho. Afinal de contas, Jesus disse o seguinte para eles: mesmo que vocês estejam cansados, a ordem não é para parar. Mesmo cansados, Jesus disse para eles: prossigam. Mesmo exauridos, vocês precisam continuar caminhando. E quantos de nós, meus irmãos, não entramos em um culto como esse tão cansados das labutas da vida, das provas que vivemos, das crises que enfrentamos, e às vezes nós não estamos encontrando forças mais para prosseguir, mas Jesus está olhando para nós desta manhã e está dizendo para alguém: mesmo que você esteja cansado, a ordem é para continuar caminhando. Mesmo que você esteja exaurido, Deus está dizendo para você: continue marchando, calça a sandália nos seus pés e caminha, porque o caminho ainda é longo. Levante a mão e dá glória para Jesus, porque você vai continuar caminhando para a glória de Deus. E outra coisa que eu acho interessante é que Jesus usa o verbo passar aqui na quarta pessoa do plural, subjuntivo presente, quando ele diz passemos. A expressão correta aqui seria nós passemos. Jesus está dizendo para os discípulos uma coisa que eles não entenderam a princípio. Jesus está dizendo: olha, eu dei a ordem para que vocês passem mesmo cansados, mas fiquem tranquilos, porque vocês não vão caminhar sozinhos, vocês não vão navegar sozinhos, vocês não irão navegar sozinhos. Eu estarei com vocês no barco. Deixa eu dizer uma coisa para você: a maior garantia de que a tua embarcação vai chegar no destino que Deus quer para você em segurança é a presença de Jesus na sua embarcação. Se Jesus estiver presente no teu barco, fica tranquilo. Pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir as ondas gigantescas, pode vir os empecilhos e as adversidades, mas se Jesus for presente e constante no teu barco, ele é garantia de vitória e certeza de que o teu barco vai chegar em segurança do outro lado. Você pode levantar a sua mão e dar glórias para Deus. Vai chegar. E os discípulos então partem. Esse texto é muito conhecido. E vocês sabem que eles estão no meio do caminho. E o texto diz que levantou-se um grande temporal de vento. E levantou-se um grande temporal de... O que é que levantou? Um grande temporal de... Não é um grande vento. É um grande temporal de vento. Não é algo comum. Não é uma tempestade qualquer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa altura aqui, Jesus já está no barco, sim ou não? Sim. Jesus já está no barco, sim ou não? Sim. Não, mas peraí. Então quer dizer que se Jesus estiver no meu barco, mesmo que ele esteja no meu barco, o vento vai soprar nele? Vai. Então peraí, pastor. O senhor está dizendo que mesmo que Jesus estiver no meu barco, eu vou passar por prova? É aí que vai. Então, peraí, pastor, o senhor está dizendo que mesmo que Jesus estiver no meu barco, significa que eu corro o risco de ficar enfermo? Que eu corro o
o risco de ficar desempregado? Que eu corro o risco de passar por dificuldades? Sim. O mais interessante aqui é que Jesus, em um dos seus atributos divinos, que era a onisciência, já sabia do que ia acontecer, sim ou não? Sim. Mas Jesus deu spoiler para os discípulos? Jesus poderia muito bem ter dito para os discípulos, pastor. Ó, estou dizendo para vocês passarem, mas no meio do caminho vai ter uma tempestade assim. Fiquem tranquilos, nós vamos chegar lá. Irmão, olha aqui para mim. Se Deus tivesse dito para Jó, se Deus tivesse descido no culto de Jó, lá no capítulo 1 do livro de Jó, e tivesse dito para Jó assim: olha, Jó, escuta uma coisa, o diabo veio até mim e pediu para Ciro andar contigo, mas fica firme, que vai acontecer assim, mas fica tranquilo, porque no final de tudo, eu vou te restituir 2 vezes mais. Seria muito fácil para Jó, não? Seria muito fácil para os discípulos se Jesus tivesse dado spoiler do que ia acontecer. E Jesus não fala nada. E aqui, irmão, que dói o coração de um pastor que prega Bíblia e vê os crentes dele correndo para lá e para cá atrás de revelação, atrás do profeta do raio-x de Deus, atrás irmão, não, vamos lá. Porque o que nós mais temos hoje são pessoas que querem promover o seu próprio nome às custas da igreja. Então o que eles vão fazer? Eles vão massagear o teu ego, irmão, porque é o que você quer ouvir. São profetas que foram comprados e estão comendo na mesa de Acabe e Jezabel. São pessoas que só têm a palavra assim, ó, recebe a chave do carro, da casa, recebe a saúde. Deus tem tudo isso para nós, sim ou não? Isso nós já sabemos, está escrito. Mas o que me corta o coração é ver os crentes desesperados, sem direção, correndo para lá e para cá, atrás de revelação e profecia. Irmão, nós somos a Assembleia de Deus. Nós acreditamos no dom da revelação. Nós acreditamos no dom da profecia. Nós acreditamos. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez a voz de Deus que você não escuta há tanto tempo está na Bíblia que você não abre. Está fechada lá em cima da escrivaninha, fechada em cima do painel do carro. Talvez a voz de Deus que a gente deixou de ouvir há muito tempo está na Bíblia que a gente não abre. Porque tudo o que Deus quer para nós, a nossa regra básica de fé e de conduta, está escrito aqui. Já foi escrito pelos profetas e tem a autoridade de Deus para abençoar você, a sua casa e a sua família. Então, se na sua igreja tem pasto, tem alimento, tem mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica, você não tem que sair por aí, irmão, desesperado atrás de revelação e profecia, não, porque a maior revelação está escrita já. Então,
Mas a gente sabe quando o negócio é de Deus e quando não é. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: não é que você tem que desprezar a profecia ou a revelação, que é um dom de Deus que está escrito na Bíblia. Você precisa priorizar a leitura e o devocional. Os seus cultos de ensino, a escola bíblica dominical devem ser uma prioridade na vida do crente, porque é isso que traz substância e saúde para a vida espiritual da gente. Aí você vai em culto de ensino, que é um problema que eu estou tendo lá também, dá 30, 40 crentes. Dá 15, 10 crentes, 5 crentes. Aí você vê qual é a prioridade. Eu sei que todo mundo tem a fazer, sim ou não? E de semana é difícil vir para o culto? Sim, a gente sabe. Uma vez ou outra não vai dar para vir, mas tem crente que nunca vem para o culto de ensino. Jesus, nunca vem. Oração não fiorou. Eu sou pastor de igreja, irmão. Eu estou falando uma realidade que eu vivo. Eu não estou falando uma realidade que outros pastores falam para mim. Eu estou falando que é o que eu vivo. E a gente se preocupa, irmão. Por quê? A gente quer levar um rebanho e apresentá-lo diante de Deus, saudável, sadio. Mas, irmão, não tem como você ser pastor de ovelha que não quer ser pastoreada. Não tem. Você já viu aquele vídeo do pastor que ele vai lá no buraco, resgata a ovelha, e quando ele vira as costas, a ovelha vem, pá, bate nas costas dele e derruba o pastor? Tem gente que é assim. E a gente precisa continuar, a gente tem que continuar abraçando, dando oportunidade. Mas escuta isso aqui, não é papel do pastor pastorear quem não quer ser pastoreado. Mas vamos lá, porque ainda tem. Eu tenho quantos minutos? Eu tenho 10 minutos. Acho que eu falei demais, irmão. Eu preciso falar. Se me assim, um pouquinho. Depois vocês resolvem comigo, tá? E eu não vim aqui para bater em ovelha do dia, não. Já tem pastor. Eu vim aqui para pregar a palavra. Eu estou pregando a palavra. Amém, meu irmão? Quem está recebendo a palavra? Amém. Então, quer dizer que se Jesus estiver no meu barco, vai ter aprovação. Vai. Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter dificuldade? Vai. E Jesus está como? Preocupado com só. Irmão, historiadores afirmam que ventos de quase 100 km por hora, isso em alto mar, é uma violência de vento. Estão soprando a embarcação de São Jesus e seus discípulos. E a expressão que eles usam é o seguinte: o barco estava para se partir no meio. As ondas de 4, 5, 6 metros de altura estão engolindo o barco onde estão Jesus e seus discípulos. E Jesus está como? Descansando, dormindo. Mas vamos lá, eu paro pronto para encerrar aqui. O texto diz que colocaram Jesus na onde? Na popa. Diga popa. Diga popa. Alguém sabe me dizer? Tem bastante pescador. Bastante pescador. Aonde é esse pescador de lambari? Aonde é a popa do barco? Qual é a localização da popa? Na frente ou atrás? Quem acha que é na frente, levanta a mão. Quem acha que é atrás, levanta a mão. Está todo mundo em dúvida. Dividiu a multidão. A popa é a parte de trás da embarcação, onde fica o leme, o motor. Pegaram Jesus e colocaram na popa. Marcos é o único que detalha a questão da almofada. Colocaram uma almofada, estouraram a cabeça de Jesus em cima de uma almofada. E Jesus está dando uma lição para eles aqui. Qual a lição, pastor? Existe a possibilidade de se descansar em Deus, mesmo em meio a uma grande tempestade. Por mais que o mar seja bravio, por mais que as ondas sejam gigantescas, você está com medo. E é natural você ter medo.
É natural você ficar em pânico, e a reação é essa. É natural o ser humano, em uma crise tão grande como essa, em um vendaval tão grande como esse que você está vivendo, é natural você ficar com medo, é natural você ficar desesperado. Mas Jesus está dizendo para você: coloca a cabeça no travesseiro e descansa, porque existe a possibilidade de descansar em Deus, mesmo em meio a uma grande tempestade. Descansar na Bíblia, irmão, é o mesmo que confiar. Descansar é confiar. Confia em Deus, porque se Ele está no teu barco, Jesus estando no nosso barco, vou repetir, Ele é a garantia de que a nossa embarcação vai chegar em segurança no destino certo. Descansa. Esse negócio de proa e popa é muito complicado, porque quando alguém pega Jesus e coloca na popa, só resta um lugar para subir. Qual é o lugar? É proa. E se a popa está ocupada, eu só tenho um lugar para ir, esse lugar é a proa. Pastor, o que tem na proa? Na proa tem remos. Na proa tem direção. Na proa você tem o controle. Hoje nós temos embarcações sofisticadas, até com volante na proa. Então na proa fica o volante, a direção, o controle. E o problema é esse. O problema é colocar Jesus no lugar errado da nossa embarcação e achar que a gente é bom demais para assumir o controle. Que a gente confia demais, às vezes, na nossa capacidade intelectual. Não, fica tranquilo. Esse probleminha aí eu consigo resolver. Eu sou bom nesse negócio aí, fica tranquilo, e eu resolvo. A gente confia demais nos nossos contatos. Não, esse probleminha aqui, conheço fulano para resolver para mim, rapidinho. A gente confia demais no que temos, falando de dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, o dinheiro se resolve tudo, fica tranquilo. Aí você pega o controle da embarcação e vai levando ela para o destino que você quer, e não para a rota que Deus traçou. E aí que está o problema. E você sabe por que o vento sopra tão forte? Você sabe por que Deus permite a tempestade? Porque quando você assumiu o controle, você saiu da rota. E quando você sai da rota, Deus permite o vento bater no teu barco, só para te trazer de volta para a rota que Ele traçou para você. Aleluia! Aí você não sabe porque tanta luta, porque tanta prova, sai de luta, entra em prova. Porque às vezes está levando o barco para uma direção totalmente oposta àquilo que Deus projetou para você. Aí Deus, para não te perder, fala assim: ó, dá uma sopradinha lá, só uns 100 km por hora. Sopra. Não está achando que está com controle? Ele não está achando que é o bom? Então vou mostrar para ele como é que funciona. E isso aqui não é pedagógico, porque Deus não faz isso porque quer te matar. Deus não faz isso porque quer te humilhar. Deus permite justamente para não te perder. Porque Jesus ficou esquecido lá na popa. Tão esquecido que você às vezes nem se deu conta que ele até está no teu barco, mas está dormindo. Porque quando Jesus está dormindo e você está no controle, isso aqui é direito e livre escolha, irmão. Ele está olhando para você que tomou a decisão de controlar o barco da sua vida, e ele está dizendo: eu vou ver até onde vai. Porque ele não pode se levantar enquanto você voluntariamente não der a direção para ele. Aí quando você confia demais em si mesmo, essa autoconfiança, esse sentimento de autocontrole, quando invade o nosso coração, faz com que a passos largos a gente se distancie de um relacionamento íntimo com Jesus. Aí quando eu confio demais na minha capacidade intelectual, quando eu confio demais nos meus contatos, quando eu confio demais na minha força, quando eu confio demais no meu braço, no meu dinheiro, eu vou esquecendo do que é principal e primordial na minha vida. Aí começa a faltar culto, aí não lê Bíblia,
Aí não existe consagração, não jejua mais. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você entrou em uma consagração para valer? E bateu o pé e disse, eu vou até o final. Qual foi a última vez? E Jesus está na porta, está olhando que o vento está batendo. Ou você acha que Jesus realmente estava dormindo diante de tanta turbulência? Isso aqui é pedagógico. Jesus está querendo ensinar uma lição aos discípulos. E quando alguém pensa, não vai ter mais jeito, nós vamos morrer. Aí então alguém se lembrou que Jesus estava na polpa. E alguém vai correndo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem que for para você ir para os pés de Jesus e gritar que está doendo, mas que Ele quer ouvir da sua boca, que você precisa dele, é da sua boca que Ele quer ouvir. E sabe o que acontece? Quando alguém clama por socorro, com verdade, com sinceridade, alguém diz, mestre, não te importa que pereçamos. Aí quando alguém clama, quando alguém pede por socorro, aí o texto diz, e ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar. Sabe quando é que Deus vai se levantar diante da sua crise? Sabe quando é que Deus vai se levantar diante da tempestade que está batendo no teu barco? É quando você reconhecer o seu soberania. É quando você se render a Ele e dizer, Senhor, não dá. Sem o Senhor no controle, não tem como. Toma os remos, toma o volante, toma a embarcação, e a partir de hoje é o Senhor quem destina a minha vida. Eu não vou optar mais por nada. Aí quando alguém clama por socorro, diz o texto que ele se levanta, acalma o vento e a tempestade. E o texto diz que quando ele faz isso, não houve bonança. Isso diz que houve uma grande bonança, de maneira que nem o barulho das águas se movimentando dava para ouvir. Tamanho era o silêncio e a calmaria que Jesus fez brotar no meio